Bom dia, meus amigos. Novamente aqui para falar algumas considerações sobre uma situação que está acometendo grande parte da nossa sociedade, e isso pode incluir aí alguns amigos, parentes, familiares de qualquer um de nós, né? É uma situação hoje que deixa de ser política e se aproxima mais do campo da psicologia e da psiquiatria. Vou explicar melhor. Como médico psiquiatra e professor universitário, eu ensino o tempo inteiro os alunos de medicina a entenderem o que é o delírio, né? O delírio é uma alteração de pensamento quando o indivíduo crê firmemente que alguma coisa que não é real está acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo, né? Frequentemente nós atendemos pacientes em surto que acreditam que estão sendo monitorados por chips que foram implantados no seu próprio corpo, ou que os vizinhos, amigos, todos estão vendo tudo o que ele faz, ele consegue ter o seu pensamento transmitido pela televisão e ao mesmo tempo a televisão capta tudo o que ele faz dentro de casa, ou seja, ideias totalmente inverossímeis, mas a pessoa crê firmemente nessas ideias, nessas crenças, e ela, mesmo que você apresente argumentações lógicas, fale, não, meu amigo, mas como implantar um chip no seu corpo? Se implantassem alguma coisa você perceberia, cortaria sua pele, na hora você veria. Aí a pessoa vem com uma outra teoria, não, mas implantam quando eu estou dormindo e me aplicam um anestésico que eu nem consigo perceber nada. E além de acreditar firmemente nisso, a pessoa passa a agir de acordo com essa crença. Então, na psiquiatria, esse fenômeno é muito comum em doenças como a esquizofrenia, que a pessoa passa a viver numa realidade paralela. Voltamos para o Brasil e para a situação política. No momento, uma grande parcela de pessoas está firmemente acreditando em teorias da conspiração, e esse fenômeno chama dissonância cognitiva coletiva. O que é a dissonância cognitiva? A dissonância cognitiva é quando você vai em busca de informações apenas para autenticar a sua crença, né? E você só se alimenta de informações que são direcionadas a você. Então, a extrema-direita brasileira, utilizando de situações que a extrema-direita no mundo inteiro faz, que é o quê? Tentar incutir ideias e teorias da conspiração, impedindo que as pessoas chequem essas informações através dos canais de comunicação normais, tradicionais. Com a vedação dessas mídias, né, a pessoa passa a se alimentar só do que é direcionado, né, através de grupos de WhatsApp. Então aí vem a profusão das fake news. As pessoas passam a acreditar firmemente nessas ideias. Então, por exemplo, o presidente ficou alguns dias sem se comunicar depois das eleições. Então, as pessoas são alimentadas com informações de que ele precisa ficar 72 horas incomunicável, sem dizer que o outro lado ganhou a eleição, porque aí ele pode decretar uma intervenção federal. E aí as pessoas acreditam firmemente nisso, vão para as ruas, acabam achando que qualquer sinal, mesmo que em direção contrária, na verdade uma senha para que elas continuem fazendo isso. E esse fenômeno ele não se esgota, mesmo quando a realidade se impõe. Então vamos falar sobre a realidade dessa última semana. Vou dar 3 situações de realidade concreta e absoluta. A primeira, o Brasil é um país democrático, ponto. Segunda, nós tivemos eleições justas, o nosso sistema eleitoral é altamente confiável, ponto. O candidato Lula ganhou a eleição com 60 milhões de votos contra Jair Bolsonaro, que levou 58 milhões de votos. Então, no nosso país, quem tem mais votos é eleito presidente da República. Ponto. Essas são as realidades que não podem ser contestadas sobre qualquer ótica. Mas, nessa narrativa da dissonância cognitiva, olhem só como isso é distorcido.
Então, a primeira distorção é que não, que o Brasil não é democrático, que existe um autoritarismo da esquerda que está dentro do judiciário, fazendo com que tudo seja manipulado, né? A segunda questão, as nossas eleições não são confiáveis, é possível que muitas pessoas não votaram no candidato A ou B, ou o voto foi para o outro candidato como uma manipulação eleitoral. E terceiro, o candidato não ganhou porque ele teve mais votos, mas porque existia um algoritmo no sistema eleitoral que fazia com que ele fosse ganhar de qualquer forma. Olhem que absurdos, né? Então essas teorias, elas prosperam porque as pessoas acreditam firmemente nelas, elas não podem se informar pelos meios de comunicação tradicionais. Então, quando a Globo, o UOL, a Band colocam essas informações, essas pessoas que estão em dissonância cognitiva falam, não, olha, eles estão comprados, eles são do lado de lá, eles estão apoiando a esquerda, coisas totalmente inverossímeis. E esse fenômeno está acometendo todas as pessoas que estão aí flertando com essa extrema-direita. E o triste é que essas pessoas não conseguem mudar os seus pensamentos. Então, esse vídeo não é para que você mostre para o teu familiar que hoje está sobrevivendo de teorias da conspiração, mas só que você entenda que isso é um fenômeno coletivo chamado dissonância cognitiva, onde você vai buscar informações que autentiquem a sua crença, mesmo que ela seja totalmente sem pé nem cabeça, né? Então, por exemplo, na minha família eu tenho um familiar muito próximo que dias antes da eleição me disse que estava extremamente preocupado porque se Lula ganhasse iriam começar as invasões de terra. Meu amigo, Lula ganhou e ele está preocupado em manter o auxílio emergencial para o ano que vem e aumentar o salário mínimo. Nem se ele quisesse não teria verba para fazer reforma agrária, e se algum sem terra invadisse uma propriedade a partir de 1º de janeiro, o proprietário pediria para o juiz local uma reintegração de posse e no dia seguinte a PM iria lá com toda a sua força desocupar essa fazenda. Não existe possibilidade de invasão de terras no nosso país por conta das leis vigentes. Outra coisa, essa pessoa, esse familiar meu, mudou os seus investimentos porque está correndo também nas redes sociais, aí, nessas fontes de informação falsas, que a poupança será confiscada, né? E nós temos um fantasma histórico em relação a isso, porque Collor fez isso em 1990, né? Mas essa informação está correndo e esse familiar foi lá e tirou o dinheiro da poupança porque ele tem certeza que isso vai acontecer. Mesmo que você fale que a chance disso acontecer é praticamente zero, né? Então é triste saber que as pessoas se alimentam disso, porque é assim que lá na Alemanha, em 1930, a Alemanha começou a fomentar o ódio contra os judeus, porque como a Alemanha vivia um período de crise econômica, foi necessário achar um culpado. E aí o culpado eleito pelo Adolf Hitler, que emergiu no poder nessa época, foi culpabilizar o povo judeu pelos problemas econômicos alemães. E aí, daí para a perseguição dos judeus e posteriormente para a sua eliminação, foram poucos anos. E a população alemã comprou essa ideia, né? Esse delírio, essa aberração. Então, no momento, esse fenômeno da dissonância cognitiva, ele acontece, a pessoa se alimenta de fake news, né? Ela acha que o exército está só esperando uma senha para decretar uma intervenção federal e por isso que as pessoas estão alucinadas, desesperadas e mantendo esses protestos que já não têm nenhum tipo de cabimento, exatamente porque elas creem firmemente nessas crenças. Então, daqui 4 anos, quando nada acontecer e você falar para essa pessoa, olha, você viu, sua crença estava errada, ela não vai concordar com você. Ela vai pular na próxima trincheira, criando uma outra teoria, né, para explicar por que essas coisas não se confirmaram. Ou seja, é impossível mudar o pensamento dessas pessoas. Elas estão
doentes do ponto de vista psíquico. Então aqui fica o meu recado para vocês entenderem esse fenômeno. Um abraço.